Bom dia a todos e todas. Como é que estão vocês? Mais friozinho hoje, né? O sol deu uma esticadinha lá por trás. Vai voltar depois. Dá uma preguiça. Mas tá bom. Que a paz do Cristo esteja no coração de cada um de vocês, viu, gente? Trazendo muita paz, muita luz no dia de hoje, para que a gente possa dar conta dessa empreitada que é a nossa reencarnação bendita desse momento. Eu, depois desse canto, não tem nada para me fazer. Bom dia para você, eu vou me embora. Não preciso dizer mais nada, né? Mas hoje a gente vai trazer um tema que foi sugerido, que vai tratar da cura da mulher hemorraíça ou da mulher hemorrágica. Então, essa passagem ela está em 3 evangelistas, Lucas, Mateus e Marcos, e a gente vai trazer aqui o Evangelho de Marcos, para dar sustentação ao nosso estudo e à nossa fala de hoje, né? E ele vai trazer lá, isso aqui, gente, está lá no livro 3 do ESD da FEB, tá? Então, quem quiser procurar, está no ESD, lá no livro 3, no item 4, ele vai trazer lá dos milagres de Jesus, e lá, junto com a cura da mulher hemorraíça, tem também a cura da filha de Jairo e outras citações lá. Então, é da ESD, a gente vai e busca, traz o conteúdo para que a gente dê suporte àquilo que a gente consegue já desenvolver, né? Então, ela começa lá no item 25, que vai de Marcos 25 a 34. E ele fala o seguinte: ora, certa mulher que havia 12 anos, guardem aí, 12 anos tinha um fluxo de sangue, que sofrera nas mãos de vários médicos, tentando gasto tudo que podia sem nenhum resultado. Gastou tudo que podia, mas cada vez piorando mais. Ouvira falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou seu manto. Porque dizia ela para ela mesma: se ao menos tocar suas roupas, serei salva. Se ao menos eu tocar sua roupa, serei salva. Logo, estancou a hemorragia. E ela sentiu no corpo que estava curada de sua enfermidade. Imediatamente, Jesus, tendo consciência da força que dele saíra, em alguns lugares ele fala virtudes, e alguns evangelistas falam virtude, aqui ele fala força, sentiu no corpo que estava curada. Imediatamente, Jesus, tendo consciência da força que dele saíra, voltou para a multidão. Quem tocou minha roupa? Fez a pergunta. Os discípulos disseram, somente Pedro, né? Pedro era mais ranhenta e tal. Falou, poxa, você está no meio de uma multidão, todo mundo te encostando, empurrado de todo lado, você ainda está perguntando quem te tocou? Você está de sacanagem, né, pô? Um punhado de gente está te encostando aí. Isso não é meu jeito, né, gente? Tá? O evangelista não vai falar isso, né, gente? Mas a gente ainda não é perfeito, né? Aí, ele pegou, vês a multidão que te comprime perguntas, quem me tocou? Jesus olhava em torno de si para ver quem havia feito aquilo. Então, a mulher, amedrontada e trêmula, sabendo o que lhe havia sucedido, caiu-lhe aos pés e contou-lhe toda a verdade. E ele disse-lhe, minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fique curada desse teu mal. Essa é a passagem de Marcos, né? Então aqui, na realidade, essa passagem vem trazer para nós o poder da capacidade da fé. Nós temos que ter o poder da capacidade da fé. Fé permeia a crença, fé permeia acreditar naquilo que eu não vejo, mas principalmente fé permeia confiança. Fé permeia acreditar. Imagina vocês hoje, se cada um aqui tivesse disposto hoje a pegar um avião para fazer uma viagem. Ok, gente? Se vocês não tivessem confiança em quem vai pilotar esse avião, que esse avião está com a manutenção em dia, nem pegou o avião, vocês deveriam pegar. No entanto, vocês vão, por quê? Porque tem a confiança, tem a certeza que tudo vai dar certo. Sinal fechado,
Senão, abre. Eu avanço. Se eu não tiver certeza que o outro vai parar do outro lado, eu nem avanço senão. Então, a gente tem que ter certeza daquilo que a gente já sabe que, de certa forma, dentro de nós já acontece. Temos que deixar que isso floresça em nós, para que a gente possa perceber, sem essa condição a gente não consegue avançar. Sem a crença de acreditar em algo, a gente não avança. Então é preciso ter, mas não é simplesmente acreditar, tem que ter robustez. Porque se não tiver robustez, a gente não consegue levar. Em A Gênese, Kardec traz para a gente o seguinte: pegando as palavrinhas só, conhecendo em si mesmo a virtude que dele havia saído, são significativas, gente. Por que significativa? Exprime o movimento fluídico, ok? Que se opera de Jesus para o doente. É um movimento fluídico. Magnético fluido, magnético fluido. Que dele sai, isso na ótica da doutrina espírita, tá, gente? Se a gente for procurar isso no contexto da Bíblia, a gente não vai achar isso aqui, não. Porque ele está falando de conceitos que a doutrina espírita já abraça, em obras subsidiárias, já decantada aí muitas das vezes. Então ele continua dizendo que esse opera de Jesus para o doente. Ambos experimentação que acabara de produzir. É de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Não houve magnetização nem imposição das mãos. Bastou irradiação fluídica normal para realizar a cura. Ok? Uma parte aqui, só dando um adendozinho. Quando o doutor Adamastor me convidou para fazer parte da sua equipe, aí o que acontece? Eu estava na Casa de Bezerra, que a gente coordena a tarefa da peregrinação, que é levar o alimento às pessoas em situação de rua. Então a gente leva doações, leva tudo que a gente consegue, em termos de doação de roupa, a kit higiene, por aí fora. E o marmitex, suco, essas coisas. E preparando essas coisas para a gente poder sair à noite, um ex-presidente da Casa do Bezerra chegou perto de mim, Paulo, vem cá, todo entusiasmado. Quero que você conheça uma pessoa aqui que está vindo para casa aqui agora, vai trazer aqui para a gente, para a cabine lá de tratamento, vai trazer muita coisa, tal, pererê, pererê. Ok. Aí eu peguei, estava chegando perto da porta de entrada do Bezerra, Samuel estava sentado no carro dele, onde, do lado do motorista, e a Sônia sentada ali no banco do carro. Ele pegou, Samuel, eu quero te apresentar aqui fulano. Na hora que eu abaixei assim, o Samuel falou assim, eu não conheci o Samuel. Ele falou assim comigo, eu preciso falar com você. Eu assustei, conheço o sujeito, você fala comigo. Preciso falar com você. Vem aqui na quinta ou no sábado. Eu assustei, eu falei. Aí eu falei, poxa, e eu curioso, né? Passou domingo, passou segunda, e a quinta não chegava de jeito nenhum. Eu fui na quinta-feira. Chega sexta, mas não chegou quinta. Aí chegou a quinta-feira. Chegando na quinta-feira, estava eu esperando todo mundo, entraram na cabine, eu estava do lado de fora lá, no salão da Casa de Bezerra. Nos finalmente do trabalho, ele me chama. Adentrei lá dentro. Aí ele falou assim comigo, não assusta pelo fato de eu ter te chamado. O médico cumpriu a objetivação daquilo que eu ordenei a ele. Aí ele pegou, me dá suas mãos. Dei a mão para ele. E ele falou, você sabe o que você tem nas mãos? Quase que eu brinquei, né, gente? Eu tenho dedo, pô, você queria que eu tivesse o quê? Aí ele falou assim, servidão. Servidão na boa vontade. Vem trabalhar com a gente. Eu frequento a Casa de Bezerra há mais de 20 e tantos anos. Médium todos nós somos, em certo ponto. Nós permeia muito a intuição. Eu falei, ok, eu vou discutir? Eu falei, tá bom então, vamos vir para cá. Por que eu estou contando isso? É costume do doutor Adamastor arrebanhar trabalhadores que já estão dispostos com as mãos para doarem. Fluido que Jesus fez. Fluido. Não vão comparar Jesus conosco não, tá? Pelo amor de Deus. Do fluido. Então, há médiuns que têm a capacidade de auxiliar aquele pela boa vontade e pela doação de fluido. Então, ele doa fluido magnético, tendo a capacidade de potencializar a cura daquele irmão.
Mas, para isso, é necessário que o irmão ou o beneficiário dessa posição tenha desenvolvido em si a fé. Porque sem fé. Por isso que Jesus dizia, a tua fé te curou. Ele não cura ninguém. Como o doutor Adamastor não cura ninguém. Ele potencializa e pela mediunidade enxerga os pontos a ser tratados. Quem vai curar sou eu. Na minha mudança, na minha transformação. Quem curou a nossa irmã foi Jesus. Doação de fluido espontânea. Ele limpou as mãos, gente? Não. É a fé que ela percebeu. E ela conseguiu, então, desenvolver dentro de si essa capacidade que todos nós temos, de potencializar os nossos desejos quando bem direcionado para que a gente possa obter o benefício do auxílio. Assim que funciona. Lembrando Jesus, batei e vos abrirá. Pedi e obtereis. Mas ele espera o caminhar, meu irmão. Ele espera o caminhar daquele que bate, daquele que busca. Porque sem isso, nada vai acontecer. Motivo simples, livre-arbítrio. Deus, na sua essência divina, deu a cada um do seu filho a liberdade, gente, livre-arbítrio. E ele não invade em momento algum o livre-arbítrio dos seus filhos. Em momento algum. Lembrando André Luiz no livro Nosso Lar, 8 anos no umbral. Clarence passava todos os dias, levanta André, vem André, nosso lar te espera, André. E ele lá, giboiando, tá bom, tá nem. Quando ele faz uma prece do coração, e a mãe dele do outro lado rezando sempre, hein, gente? Já num plano superior. E André é cego ainda. Na hora que ele faz o movimento da prece, imediatamente o auxílio chega. Então a gente está nessa condição hoje enquanto encarnado. Quando eu faço o movimento que a mim compete, na minha individualidade, em busca do objetivo, principalmente no campo da saúde, o que vai rolar? Eu vou obter exatamente aquilo que eu procuro. Por quê? Porque Deus é amor, gente. Deus não brinca com seus filhos. Deus não nega o pão a ninguém. Se eu, pai da terra, não nego o pão aos meus, Deus vai negar o seu filho. Não vai e não nega. Mas ele só espera o movimento que ele tem que fazer na individualidade. Porque senão ele não vai conseguir entender nada. Sabendo nós que a doutrina espírita aqui, lá na sala onde vocês irão daqui a pouco, não trata corpo físico da gente. Doutrina espírita trata perispírito. Porque doença não existe, o que existe é o doente. E a doença está aqui. O corpo, o soma, só absorve. Ok? Mente adoeceu, o corpo absorve, a doença se instala. Porque imagina Deus, na sua misericórdia e bondade, criando um filho doente. Não seria Deus, né, gente? Não seria Deus. Então, a gente está dando esse toque para que vocês possam perceber que muitas das vezes as passagens dos evangelhos que ele nos traz, o convite é feito, não é para a multidão, é feito para nós, na nossa individualidade. Às vezes a gente lê e acha, não, eu não preciso disso. E a gente precisa disso. Né? Então, quando a gente lê, aqui está mais próximo do que eu estou dizendo. É para mim, não é para vocês. Serve, por osmose, vamos dizer assim, à mente de cada um. Em todo o processo de cura, há necessariamente doação e recepção de fluidos salutares ou curadores. Contudo, nem sempre há intenção deliberada por parte do médium curador, visto que a energia magnética e espiritual pode ser absorvida pelo enfermo, né? De acordo com a sua vontade ou fé. É o ponto principal enfocado na história de hoje da mulher hemorrágica. Foi a enferma que, por meio da sua vigorosa fé, acessou a fonte divina, daí retirou os recursos necessários para o restabelecimento da sua saúde. Como atesta Jesus, e disse-lhe, minha filha, a tua fé salvou. Vá em paz e fique curada do seu mal. Fique curada do seu mal.
O movimento que a gente faz enquanto ser imortal está processado dentro de nós, já num programa reencarnatório por nós estabelecido, para que a gente, nessa oportunidade reencarnatória, passe por todos os processos necessários à evolução da nossa individualidade. É assim que funciona. Se eu carrego dentro desse soma, desse corpo, doenças que de lá vieram junto, porque eu preciso ainda, na minha parte que me cabe, na limpeza desse perispírito que me acompanha à eternidade. Ok? E nesse momento eu preciso passar pelo processo da doença. Da doença física, porque o corpo absorve, mas a doença que está aqui, de um perispírito lesado pela agressão da lei no meu livre-arbítrio. Castigo de Deus? Não. Lei de causa e efeito. Trazendo para mim, hoje, as consequências mal plantadas de um pretérito lá atrás. Nem tudo é lei de causa e efeito, tá, gente? Porque o Espírito é em prova que a maioria de nós, 8 bi de seres encarnados no planeta Terra, está em prova. Prova é escolha. Eu escolho a prova e eu venho com aquela prova. Expiação é outro departamento, mas é prova. E a maioria está em prova. E essa prova vai depender das minhas escolhas. De repente, a falta de um braço não é que eu chicoteei enquanto fazendeiro era um punhado de escravo, não, tá, gente? Esquece isso aí que não funciona bem assim. Pode e pode não ser. Mas, de um modo geral, a escolha é minha, pela experimentação que eu vou ter que passar sem o auxílio daquele instrumento tão necessário à evolução, enquanto fisicamente dizendo. Aí eu vou passar pelo período, de repente, da aceitação, né? Alguns que vão me olhar meio torto, desenvolver humildade, um punhado de situações aí, ok? Então, a gente escolhe determinadas situações e a gente vem com esses compromissos. A maior parte de nós, no processo que nós vivemos exatamente com essa condição, em deficiência da saúde momentânea, para que ela passe, não é assim, gente? Estou com um problema de dor de cabeça. Vou na minha gaveta lá, acho lá uma Novalgina, um paracetamol, o que for. Tomo o remédio, a dor passa, não é assim? Porque o remédio fez a sua ação eficaz na dor que eu tinha, que foi desenvolvido com essa capacidade analgésica. As outras doenças, entre aspas, também têm esse comportamento. Vou no médico, ele me receita remédio, me receita um punhado de coisa e eu, alongadamente, eu vou melhorando. Mas aquilo que está lá em mim está, pela lei de causa e efeito, é vivenciar a dificuldade. O que eu vou procurar são paliativos. E muitos deles a gente não consegue mais ficar livre dele. Ok? Deus age com seus filhos em todos os momentos. Quando a coisa está boa, gente, está tudo dando certinho, ele age no externo, ok? Quando a coisa não está legal, ele age dentro do indivíduo, dentro do seu filho. Quando a coisa está boa, o que é? Fiz uma programação de férias, né? A minha vida financeira está legal, está sobrando, mas também não está faltando. A vida está tranquila, levando, familiar, todo mundo agregado, todo mundo bem, os filhos com saúde, tudo está dando certinho. Deus está agindo por fora, ok? Por quê? Não é dando que você recebe? Será dado segundo as suas obras? Então a gente está sofrendo a lei daquilo que a gente está plantando. Não é meritocracia? Então, mas Deus está agindo por fora, concordando e aceitando toda essa condição. Quando a coisa não dá certo, Deus está agindo por dentro, gente. Ele age por dentro dos seus filhos. Quando a vida diz não para nós, nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, Deus trabalha por dentro de nós. Ele vem trabalhando esse filho na necessidade dele alongadamente. E a gente acha que Deus esqueceu da gente. Tanta dificuldade, tanto perrengue, a minha empresa, meu jeito. Nossa mãe, ele está agindo por dentro, gente. A nossa irmã aqui, do nosso exemplo, a mulher hemorrágica, esperou 12 anos. Sabe o que é 12 anos de hemorragia, gente? Essa mulher, gente, lá em Levítico, capítulo 15, ela estava na época de Jesus. Imagina a época de Jesus,
A mulher era considerada pela lei impura, que o sangue que a mulher vertia era impuro, que se passava com 7 dias, que é o caso da menstruação. Àquela época, nesse período, a mulher não podia ser tocada. E aquele que tocasse a mulher também ficava impuro. Era a lei da época, a lei judaica. Então, de certo ponto, ela veio passando constrangimento, que ele fala aqui, gastou tudo que tinha, médico, e não resolvia. 12 anos de constrangimento, 12 anos que a sociedade a considerava impura. Olha o quanto essa pessoa sofreu durante esse tempo todo. E durante esses 12 anos, Deus estava trabalhando por dentro, gente. Trabalhando a terra por dentro. Para que essa paciência, essa vontade, fortalecimento e robustez dessa fé se desaguasse mais à frente. Por que não foi antes? Porque não era a hora. E por que a vida hoje não está dando conta? Está embolada, cheia de... Porque não é hora. Porque eu ainda não consigo usar a possibilidade de aproveitar o que vem pela frente. Aí vem a aceitação, resiliência, como diz a música aqui, gente. Que é isso que eu tenho que trazer. É isso que o Evangelho traz para a gente. As nossas dificuldades, muitas das vezes, que tem que ser superada por nós. Aqueles que compartilham conosco a reencarnação, seja marido, esposa, filho, o que está debaixo do nosso teto, estão exatamente na solidariedade da circunstância de um pretérito que a gente também participou dele. Não é assim? O nosso olhar, ele tem que ser um pouco mais abrangente. É o que convida a letra. Olha o que está por cima. Olha o que é espiritual, não olha o que está terreno. Porque o terreno a gente não tem visão para aquilatar o meu sofrimento do tamanho que ele é. Porque a gente vai desconfiar, achar que Deus deserdou da gente. Não é assim? Ah, todo mundo ele ajuda a mim, ele não deu nada. E se ele não deu nada, no nosso entendimento pequeno e rasteiro, é porque a nossa visão está presa à materialidade. Ah, eu tenho um filho complicado. Se você tivesse o filho que eu tive, você não ia dizer isso. Vai conviver com um filho complicado, desenvolvendo com droga, difícil, vende tudo que tem em casa. Deus está agindo por dentro. É por dentro que ele está agindo. Que se você tiver um olhar mais alongado, espiritualmente falando, a pergunta é, quem ofereceu o primeiro cigarro de maconha? De repente fui meu pai. Uma outra oportunidade encarnatória. Porque o acaso em doutrina espírita não existe. Então, muitas das vezes, o que nos acontece hoje são consequências de frutos de um pretérito que a gente malversou a lei de Deus. E a cada agressão da lei, é necessário uma reparação. É necessário umas circunstâncias. E a nossa irmã, por 12 anos, estava reparando em alguma situação onde aquilo veio até ela. Veio até ela, veio a qualquer outra pessoa? Era a única àquela época com esse problema. Existiam outros vários problemas, mas a mulher hemorrágica era a única. O texto continua e diz o seguinte: nas curas mediúnicas, com ou sem a direta vontade do medianeiro, costumo dizer que é pelo olhar. O médium produz a liberação de fluidos salutares. Cabine, doutora Damastor. Que? Moderadamente denominados bioenergia. Então, ele tem uma bioenergia, hoje no termo mais moderno, que é exatamente esse fluido que dele sai pela doação, pela boa vontade, pelo amor desenvolvido ao outro, pela empatia, a doação acontece naturalmente. Imagina uma sala de passe, o sujeito está lá e o médium passista aqui. Se esse sujeito que está recebendo o passe estiver focado lá, no 1-0 do América, pé da vida que o Atlético perdeu, mesmo sendo campeão, e na hora que está recebendo o passe, ele está com esse pensamento, a energia sai do médium, atravessa a cabeça do sujeito e vai para a terra. Não fica uma gota com ele. Ok, gente? Do médium sai pela boa vontade. Mas perpassa o corpo desse sujeito e vai para a terra. Não fica uma gota com ele. Porque ele não estava preparado
Naquele momento, ele não se pôs à disposição de receber o benefício. Então, quando a gente adentrar uma cabine de tratamento, tenhamos a consciência que ali opera apenas parte do porcento que cabe a mim. Lá nos Mensageiros, também tem um trabalho com o Dr. Adamastor. Antes é feito um estudo, o começo aqui está sendo feito agora. E a gente fala que 70% do sucesso da cura na cabine acontece aqui e agora. Porque aqui e agora acontece exatamente a transformação da mudança pela informação correta. Daquilo que cabe ao indivíduo realizar dentro de si. 30% acontece lá. Dos 30 lá dentro, vou dizer quase 29,9,9, tá? É de quem está recebendo. O 0,1 está no médio. Porque senão eu desenvolvo dele o quê? Orgulho e vaidade, gente. Aí ferrou. Então, a ação que esse vai, pelo amor desenvolvido, gente, vai ser absorvido pelo aquele que tem a capacidade já plantada nele, na mudança necessária que acontece a ele. Então, ele absorve com facilidade, a cura acontece. Só que a gente tem que acreditar que ela acontece. Porque senão, será que Deus vai me dar esse privilégio? Eu não tenho esse merecimento. Como não? Como não? Somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Todos nós temos essa capacitação. Porém, Deus fica lá, né, esperando o filho aproximar. Porque todos os benefícios, tudo já está criado por ele e posto a esse filho criado. Somos criaturas, ele é o Criador, gente. Todo mundo nasceu no mesmo estágio, simples e ignorante. Porém, todos com capacidade perfectível para ser espírito de luz, para não mais ter necessidade de reencarnar, para viver feliz eternamente, vamos dizer assim. Ok? Todos nós, sem exceção. Não se engane, todos nós, sem exceção. Sempre usa a mesma fala, porque ela é agressiva, porque ela tem que ser assim, para que a gente perceba que dentro da misericórdia de Deus, nada foge do teu controle. O assassino de hoje, contumaz, o estrupador de hoje é anjo de amanhã. E como para mim não vai ter cura? Como para mim não vai ter o benefício? Se aquele que ainda está no degredo das ações negativas em relação ao seu semelhante vai ser anjo um dia, por que eu, já desperto, não vou ter o merecimento? Raciocínio simples. Raciocínio simples. Mas é necessário que eu tenha a fé. Kardec traz para a gente aqui e fala assim: diremos apenas que esse gênero de mediunidade, ele está trazendo aqui, gente, eu estou insistindo nisso, porque a gente está hoje sob um tratamento espiritual, ok? E a casa espírita é o pronto-socorro na Terra. De imediato é aquilo na enfermagem que vai trazer para o doente psíquico a condição da cura. Esse é o porto seguro na Terra, a casa espírita. Quando eu falo casa espírita, eu sou espírita, gente. Não estou desmerecendo aquilo, eu tenho tempo religioso algum, tá? De outras matrizes religiosas, de jeito algum. Mas a gente está falando de doutrina espírita. Então, vamos nos localizar lá dentro, com a fidelidade que tem que ser. Então, é o pronto-socorro na Terra. A acolher é a enfermagem. E quem vai atender esse enfermo? Aquele que faz a ligação dos dois planos, o médico. Ok, gente? Às vezes eu nem sei que eu sou médico. Às vezes eu tenho a capacidade de doar a energia e nem sei que eu tenho. Não é o que o texto está trazendo para a gente. É por isso que ele, o Adamastor, ele arregimenta a pessoa àquele lugar que ele presta o serviço. Pega um, pega outro e arrebanha, porque ali ele vê potencialidade. Ok, gente? Potencialidade. É esse que recebeu essa indicação, tem que começar agora a fazer a parte que lhe cabe. Primeiro, humildade, em primeira instância. Porque senão eu vou achar que dentre todos que aqui frequentam eu sou o melhor. Pelo contrário, é o pior, tá, gente? É o pior. Médium é o pior. Se vocês olharem o texto de Emmanuel, no livro Emmanuel, que ele dá um recadinho aos médiums,
Aquele que aqui é médium vai ficar de queixo caindo. Né? Vai ficar de queixo caindo. Que o médium é o maior, na visão de Emmanuel, o maior devedor na face da Terra. É o que mais agrediu a lei de Deus. E a mediunidade, como última instância, veio para a salvaguarda desse médium, a liberar dos pretéritos. Porque o amor, segundo Pedro, cobre multidão de pecados. Então a gente tem que perceber que enquanto a gente está nessa condição de medianeiro, a gente tem que fazer o que nos compete. Para tanto, é necessário disponibilidade, ação no bem. Aqui, ó. Não sou eu que estou falando, não, gente. Está aqui. Vocês cantaram isso aqui. Com outras palavras, vocês cantaram isso aqui. Ok? Então a gente tem que perceber que o envolvimento que nós já temos capacidade de fazer daquilo que a gente dá conta é para a servidão do outro, porém, em primeira instância, eu recebo o benefício. Não é assim? Aí que parei aqui. Não, vou ler de novo, porque a gente perde um raciocínio aqui. Diremos apenas que esse gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Certamente dirão que se trata simplesmente de magnetismo. Evidentemente, o fluido magnético desempenha aí importante papel. Porém, quando se examina o fenômeno com cuidado, facilmente se reconhece que há mais alguma coisa. A magnetização ordinária é um verdadeiro tratamento regular, seguido e metódico. Mandei voltar mais 3 vezes aqui. Mandei voltar mais 4 vezes aqui. Quer, gente? Que é necessário repetição para que isso surja efeito tipo homeopatia mesmo. Porque vai depender do paciente. Né? O sujeito quer parar de fumar. Pede ajuda à espiritualidade. Me ajuda aí que eu quero parar. Beleza. Eles vão ajudar. Mas espera pelo menos 3, 4 meses para ver se a vontade é firme mesmo. Não que passe 3, 4 meses. Se ele realmente não decaiu no voo, aí eles atingem, aí eles chegam mais junto mesmo. Aí ele não volta mais a fumar. Mas eles esperam, sei não, será que é só boa vontade mesmo? Vamos ver, né? Tipo de um testezinho, é mais ou menos assim. Ele fala, evidentemente o fluido magnético desempenha aí importante papel, porém, quando se examina o fenômeno com cuidado, facilmente reconhece que há mais alguma coisa. A magnetização ordinária em verdadeiro tratamento regular, seguido de um tratamento metódico. No caso que apreciamos que é da mulher hemorriça, as coisas se passaram de modo inteiramente diverso. Olha o que ele está dizendo aqui, gente. Vamos separar as coisas aqui. Aqui a gente está falando da imposição do médium lá na cabine, aqui com a nossa irmã não teve isso. Jesus não impôs mão, ninguém, não tinha médium ali perto para proporcionar isso, nem nada. Ela tocou na veste de Jesus. O movimento que ela fez saiu dela. A iniciativa foi dela pelaquilo que ela já desenvolveu pela fé. Aí ele fala o seguinte, as pessoas podem ser qualificadas de médicos, curadores, recorre à prece, que é uma verdadeira evocação. Então, naquele momento, ela faz a sua prece interna, roga a misericórdia de Deus em 12 anos de sofrimento, e no acreditar, ela toca ali que ela sabe que dali ele poderia curá-la. Mas ela tem que desenvolver isso. E ela teve o abraço de Jesus, olhou pela frente, não, ela foi lá na borda da veste dele. Tem uma passagem também lá em Levítico que ele fala da borda. Que naquela época, eles tinham um punhado de crença, um punhado de coisas, e dentro da fé judaica, a borda do vestido, que era bordado à mão daquele que era o que falava de fé, que falava de religião, os doutos da lei, era bordada e essa borda tinha poderes. Olha só, gente, lá naquela época tinha poderes. Poderes de cura, poderes de benção, e ela tinha que tocar naquele lugar, na borda dali. É dali que sai, sabe? Aquele lugar ali que eu vou ali, aquele cantinho ali. Ela foi exatamente ali. Tocou exatamente de onde fluía. Sabemos nós que para Jesus não precisa tocar em nada, né, gente? Basta a ligação. Mas ela foi ali que a passagem fala assim, e assim a gente interpreta. Mas por que essa irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para outra pessoa?
uma vez que Jesus não pensava nela e estava cercado pela multidão? A razão é simples. Considerando como matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a desordem orgânica. Olha que interessante, gente. Quando ele, Adamastor, identifica o ponto a ser tratado, ele instrui o médium a aquecer aquele ponto. É ali que ele tem que trabalhar, ok? É ali que a energia vai chegar na desordem. É nessa desordem física que vai apresentar a necessidade da mudança. O que são chakras para nós, gente? 7 pontos, onde são tipo rodas, que rodam nesse sentido, fazendo com que o corpo, no conjunto, estabeleça equilíbrio. Quando um chakra está meio emperrado, ele roda assim, meio que engripado. Engripado, ele faz o quê? Engripa os outros também que não rodam na mesma energia, da mesma potência, porque ele está fragilizado. Assim, eu tenho um campo do corpo fixo fragilizado. O corpo todo sente, ok? Porque esse chakra precisa de up, precisa de força vital para ele voltar e rodar em sintonia com os outros. A saúde é a mesma coisa. Se eu tenho um desequilíbrio, briguei com a minha esposa hoje. Levantei hoje chutando o balde. Eu estou pronto para receber energias salutares, gente? Tem um campo mental para isso? Não. Porque esse chakra, onde está localizada essa raiva toda, ele começa a emperrar em desequilíbrio com o resto que está em equilíbrio. O corpo todo ressente. Então, para que eu adentre, eu tenho que estar em equilíbrio. Equilíbrio orgânico e principalmente equilíbrio mental. Senão, não vou obter a condição da cura que vai chegar até lá. Por isso que é recomendável a gente participar da palestra antes de entrar na cabine de passe. Por quê, gente? Sempre, porque a gente falou 70%, é isso? Só que eu vou dizer 70% com essa firmeza toda, né? Pelo amor de Deus, a gente joga para cima, né? Mas eu quero dizer que boa parte está aqui no tratamento. Porque aqui você fala, epa, então tem que mudar, epa, então eu tenho que. Epa, então não posso entrar ali com o estômago pesado, tem que estar. Fiz um lanche leve em casa tal. Por quê? Porque eu estou consumindo energia no estômago que está pesado, cheio, precisando de trabalhar. Eu perco energia suficiente para absorver. Simples. Tem um pesadelo por quê? Porque o estômago está preparando a energia que o corpo precisa e está ali trabalhando para digerir o alimento, fazer massa. A minha energia está concentrada aqui no estômago. E eu preciso estar leve. É por isso que alimentação fugaz, um sono tranquilo, um bom descanso, para que esse corpo absorva essa condição. A gente começa a falar e não para, né? Difícil. A gente planeja falar um trem e os trem não acontecem, cheio de trem para frente, cheio de trem. Aí você olha e fala assim, falta 10 minutos. Então, o que acontece? Então, vamos lá no que precisa. Tem uma historinha que todo mundo conhece em casa espírita. Alguém aqui já ouviu, vai ouvir de novo, infelizmente, tá, gente? Mas, de repente, tem um que não ouviu, é necessário que ele ouça. Conta a história que tinha um sujeito que estava em viagem e parou o carro no posto de gasolina para abastecer. Ele já é uma pessoa desperta, o coração já é desperto e tal, imperfeito ainda, né? Chutando o balde, mas era uma pessoa já desperta, ok? Com um olhar periférico já um pouco desenvolvido. E ao descer do carro, ele repara que tem um cachorrinho ali chorando. O cachorrinho estava chorando. Ele desceu e entregou a chave do carro, o frentista abasteceu o carro. E foi no banheiro, o cachorrinho chorando, aquilo começou a incomodar ele. Ele já é desperto, começou a incomodar ele. Foi no banheiro, né? Lavou as mãos para não falar o que ele fez lá dentro. Aí ele voltou, chegou perto do frente, meu amigo, eu tô assim, o cachorrinho tá chorando. O que está acontecendo? Não, seu moço. É que ele tem um prego enfiado nele lá. Pô, por que ele não levanta? Aí ele não levanta porque a dor que ele sente, que o prego provoca, é só para ele chorar. Ele ainda não desenvolveu a potencialidade da dor para ele levantar. Acontece com nós, gente. Muitas das vezes, a gente tem vontade de realizar algumas coisas,
mas falta vontade. Eu tenho desejo de melhorar. A minha doença tem que sarar. A minha condição de melhora financeira tem que acontecer. Mas eu faço o movimento necessário? Porque aquilo que eu vivencio, eu dou conta. Ainda pego emprestado ali, outro dá uma forcinha ali, um parente ajuda ali, eu faço uma rezinha ali, tomo um remedinho ali. Ainda está dando conta. Ok? Que a fé ainda não está robusta para que eu possa resolver por mim. É o cachorro que está lá, gente. Está chorando. Mas a dor ainda só faz ele chorar. Não faz ele levantar para tirar o prego. É quando eu disse que quando Deus trabalha por fora, é quando tudo está dando certinho. Quando ele trabalha por dentro é que a coisa está ruim. Aí ele tem que trabalhar por dentro do seu filho. Imagina um agricultor, vai. A agricultura, gente, para quem é agricultor, que planta as coisas, precisa de várias circunstâncias para que tenha sucesso na sua colheita. Não só o tempo, mas a qualidade da semente, arar a terra. Então, ele está naquela condição que ele arou a terra, pegou a melhor semente, irrigou, capinou em volta, fez tudo certinho. Passou o tempo de germinação, criou o bago, e ele chega na época da colheita, ele colhe com o maior sucesso. É Deus por fora. Ok, gente? Tudo está dando redondinho. É Deus por fora. Mas, de repente, ele planta, ara a terra, mexe em tudo, irriga, mas a semente não vingou. Ele fez a parte dele, fez tudo certinho, mas a semente não vingou. Aconteceu uma intempérie, uma coisa qualquer que fugiu do seu controle, porque ele fez o melhor, mas não vingou. Deus disse não. Aí Deus trabalha por dentro. E muitas das vezes Deus trabalha por dentro de nós. Quando o não da vida se apresenta a nós. É que Deus está trabalhando nessa terra interna que precisa ainda da dor, do sofrimento, para o despertar enquanto espírito imortal que somos, para uma vida posterior de bênção e de luz. Ele não esqueceu do filho. Ele só está trabalhando por dentro. Aí, muitas das vezes, eu vou ali, o doutor fala assim, 3 vezes, mais 4 encontros, 2 encontros. Eu já tenho um ano que eu estou lá, e o homem só fala 4 encontros. É Deus trabalhando por dentro, gente. A gente já fez um movimento, o movimento ele tem que ser feito porque cabe a nós fazer o movimento da fé, o movimento de busca, como a mulher hemorrágica ela fez. Por 12 anos ela sofreu isso, até o momento que a fé por dentro, Deus trabalhando ao longo do tempo, possibilitou a ela a mudança de comportamento, de fortalecimento e robustez na fé. Sabe aquela fé pequenininha do tamanho do grão de mostarda? Essa fé. Ele movimentou. Quando ela movimentou isso, ela bastou tocar nas vestes de Jesus. E dele saiu força, virtude. E ele sentiu que saiu. E olha, ele recrimina a mulher, gente. Deus recriminou o filho que buscou? Não. Ele bate palma. A tua fé te salvou. Vá e fique curada. Essa é a condição da fé, gente. Quando a gente adentra a casa espírita, junto conosco vem um punhado. Ok? Para o bem. Que para o mal fica do lado de fora, porque tem barreira política lá fora. Não deixa entrar. Mas eu entrei, vou ter que sair, não vou? E se eu saio? Já não tem a proteção mais, gente. Saio eu. Entro de um jeito e saio melhor. Mas na hora que eu saio daqui, desse cordão, desse fluido, dessa proteção, quem sou eu lá fora? O mesmo que entrou ou o melhor que está saindo? Pelaquilo que eu absorvi do conhecimento e pela fé que eu começo a desenvolver. Pelaquilo que me compete. Porque o que entra, gente, está entrando. Agora o que sai? Se saiu mesmo, é como o passe lá. Entrou aqui, saiu lá, foi para a terra, não absorveu nada. Porque aqui dentro ele não estava preocupado com isso. Estava ligado às coisas da vida, estava ligado às situações que o trouxeram até aqui de repente. Mas ligado apenas, não com o objetivo claro de buscar resultado.
E quando ele sai daqui com o resultado da busca, já que começou a encaminhar, lá fora ele tem a proteção porque ela continua. Porque senão a proteção só estava dentro da casa espírita. E ela está do lado de fora também. Mas, muitas das vezes, as circunstâncias de Deus é trabalhando na nossa terra interna. Na individualidade, não é do meu marido não, tá, gente? Meu esposo, meu filho, não. É na minha individualidade. Porque quando eu melhoro, se pai eu sou, eu melhoro como pai. Concorda comigo, gente? Se eu melhoro enquanto mãe sou, eu melhoro como mãe. Se eu era chata, ranhenta, de repente eu descobri a casa, descobri isso aqui, epa, mudei a minha vida, o meu contexto, o meu pensamento, os meus valores, automaticamente aqueles que estão em volta de mim recebem o benefício da minha mudança. Simples assim. E se eu não mudo, eu trago para dentro da minha casa exatamente aquilo que eu tenho aqui dentro construído. Deságua em tudo que é confusão, desarmonia. Só bagunça. Porque é o meu estado mental. A gente costuma dizer que umbral é região umbralina mental. Não é físico. Umbral onde é que é? É Rua 2, esquina de Rua 3. Umbral não é isso. Ah, fica no bairro Calafate, lá, esquina da rua tal. Umbral é mental. Quem está no umbral? Está em regiões umbralinas na mente. Porque nós não temos corpo de carne. Então está num plano mental, em desarmonia, em desequilíbrio, quase que um doente mental. Aí a minha região mental desequilibrada, arregimentada com aqueles no mesmo plano de vibração, junta-se e forma-se um umbral. Como é que eu saio do umbral? Prece. Recorrer à misericórdia de Deus. Errei, sim, mas não tem castigo eterno. Quero caminhar, movimentar a força para sair daqui. Socorro, chega. André Luiz, de novo, nosso lar. Então, gente, a nossa condição mental do nosso dia a dia diz muito daquilo que a gente era no nosso dia a dia. O meu lar representa aquilo que eu sou na minha mente. Eu tenho que trazer conhecimento, é por isso que a gente, a doutrina espírita, convida ao evangelho no lar. Chamar Jesus para dentro de casa. Chamar Jesus para perto de nós. Trazer a ambientação familiar, doméstica, salutar. Não é salutar no tomate que foi lavado, no alface que foi higienizado. Não, isso é físico. Isso é questão de higiene. Mas higiene mental. Isso que a gente tem que providenciar. Higienização mental. Para que eu possa chegar na casa hoje e receber os benefícios que eu necessito. E ele virá, gente. Porque eu tenho que desenvolver fé. Tranquilo? Eu agradeço a vocês por terem me ouvido mais uma vez. A gente excede, a gente programou umas coisas, mas às vezes não dá. Eu antes, gente, quando a gente convidava, eu já falei para vocês, eu não sou palestrante espírita não, tá, gente? Eu sou só um facilitador. Trabalho em casa espírita durante muitos anos, desenvolvo alguns trabalhos. E por participar de vários cursos, a gente adquire algum conhecimento. E as pessoas fazem um convite, vai lá, faz um estudo para a gente. Então a gente, abusadamente, vai. Contando com aquele que está do meu lado aqui. Se ele sair para tomar um café, não vai sair nada, eu já falei isso para vocês. Então, a gente, o que é? A gente é instrumento sempre, gente. Se eu me coloco à disposição para o bem, por que eu não vou ser auxiliado? Aí eu olho para assim e falo, cadê vocês? Onde é que vocês estão? Não vai ajudar, não? Eu estou fazendo a minha parte. Hoje, eu levantei 2 horas da manhã, vomitando. Alguma infecção intestinal, alguma coisa. Vomitando, gente. Aí, logo em seguida, veio aquilo que é mais rápido que a luz, né, gente? Diarreia. Mais rápido que a luz. Diarreia. E eu falei, gente, eu tenho que estar no tal de aula, o que eu vou fazer? Estudo feito, preparado. O que eu vou fazer? Botei 2 cuecas. Botei 2 cuecas, não esquenta não. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu peguei comigo, aí vem a intuição, né? Poxa, eu vou falar de fé. O que está faltando em mim agora? Fé. Vou fazer a minha parte. Bom, botei para fora o que estava ruim lá dentro. Já dei uma limpada. Ok? Misericórdia. Falei com a Damastor, você dá um jeito aqui, eu não vou dar jeito não.
Já tomou chazinho da casa. Já tomei. Aí eu peguei de manhã, gente, de manhã, peguei um bicarbonato, tomadinha do bicarbonato, me preparei, vesti roupa. Daí a pouquinho, mais rápido que a luz. Teve jeito, gente, tipo, o banheiro e tomar banho. Troquei de roupa de novo. Eu falei, não vai ter jeito não. Mas eu vou. Aí vem a fé, gente. Acreditar que você está fazendo a sua parte de boa vontade. E eu estou aqui tranquilo, sem problema algum, sem dor nenhuma. Porque eu acredito. É assim que a gente tem que agir. Deus não desampara os seus filhos. Então a gente tem que deixar acontecer as coisas. Veio para você não ir. Eu não levo essas coisas para o lado espiritual não, tá, gente? É obsessor, não quer que você vá lá. Então inventou essa diarreia, esse mal-estar. É físico, gente. Alguma coisa que eu comi que não caiu bem. Ponto. Porque senão eu vou ficar inventando caraminhola na cabeça. Simples assim. Não dê valor àquilo que de repente não tem. É físico. E vai passar. Aí vem a fé. Ajuda aí, porque senão hoje vai ficar ruim. Beleza, gente? Obrigado, tá? Nós Mais uma vez eu te agradecemos. agradeço.